Meus queridos, nós tratamos durante todo esse trimestre sobre a história de um discípulo de Jesus. Um discípulo que é um dos mais citados nas Sagradas Escrituras. Nos Evangelhos, ele é citado juntamente, ele é o mais citado. Depois dele vem Pedro. Ele é citado 20 vezes nos Evangelhos. Quem é esse discípulo? Esse discípulo, em grego, ele é Loudas, né? Palavra que significa abençoado, louvado, sendo por isso o nome do apóstolo, né, que nós estamos estudando, o significado dele é abençoado, é louvado. Eu estou falando de Judas. Já imaginou a alegria da mãe de Judas quando ele nasceu? Louvado, né? Certamente ela esperava e teria boas expectativas sobre Judas. Mas, meus queridos, hoje Judas passou para a história da humanidade como traidor, né? Não conheço ninguém com o nome de Judas. Você conhece? Ninguém quer colocar o nome do filho de Judas. Ninguém quer colocar o nome do filho de Lúcifer, porque representa o anjo caído. E nós iremos conhecer um pouco da história desse discípulo. Judas, ele, segundo a narração dos evangelhos, nos recorda que Judas Iscariotes, ele foi o traidor. Nesse sentido, precisamos nos lembrar que essa não era a vontade de Deus, que Judas ele fosse o traidor e que entregasse o próprio Jesus. O Senhor, em sua infinita bondade, chama-o para o apostolado. E na última ceia, entrega a ele um pedaço de pão, lava os pés dele, entrega um pedaço de pão, e a fim de manifestar o seu amor para trazê-lo novamente. Mas Judas ele estava decidido. Judas, ele, no cenário da paixão, há também outro discípulo também, que é Pedro. Se a gente analisar, no cenário da paixão tem Judas e Pedro. E nesse cenário, Pedro também negou, traiu Jesus. Judas traiu e negou Jesus. Mas, meus queridos, veja a contradição. Vejamos a contradição do que aconteceu. Voltando à história de Judas, e depois a gente vê a contradição. Então, dos 12 chamado, Judas Iscariote foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou: que quereis dar-me? E eu vou-lhe entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus, porque eles não se sentiam confortáveis em pegar Jesus no meio da multidão. Jesus sempre estava cercado por muitas pessoas que estavam buscando ele perdão, salvação, cura, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de orientação. Então Jesus arrebanhava a multidão, né? E o que eles estavam fazendo? Estavam procurando um momento oportuno. E a gente sabe que ao longo da história, né, grandes homens da história, grandes movimentos da história, eles caíram por causa de traição. Quando a gente estuda a história de César, a gente tem aquela frase que diz: até tu, Brutus, meu filho. Brutus era criado por César e apunhalou ele pelas costas. E tem essa frase que diz: até tu, Brutus, meu filho. Aqui no Brasil, Joaquim Silvério dos Reis, ele traiu o movimento da Inconfidência e ficou para sempre na história como traidor. E Judas, sendo ele uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande, como discípulo de Jesus, ele vendeu Jesus, ele pegou 30 moedas de prata. Mas Judas, no início, só para a gente entender, ele não tinha a intenção de trair Jesus, ele queria antecipar o reino de Deus, porque ele, como alguns discípulos, acreditavam que Jesus era um rei, era um general que vinha para libertar os judeus da escravidão, do jugo romano. E o que foi que Judas fez? Ele disse: eu vou receber o dinheiro, vou entregar Jesus, vou antecipar o reino de Jesus, e depois eu serei o ministro. Que ministério talvez ele almejava? Ministério da economia, porque ele era o tesoureiro entre os discípulos. Judas Iscariotes traiu Jesus com 30 moedas de prata, trocou aquilo que valia ouro por 30 moedas de prata. No entanto, não era alguém estranho e alheio à vida das obras de Jesus. Ele conhecia cada passo, ele sabia para onde Jesus estava indo. Sendo assim, no Evangelho de São João lemos que Jesus acrescentou: não vos escolhi em todos
os 12, contudo, um de vós é um demônio, e ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem o devia entregar. Não obstante ser um dos 12, Judas foi, antes de tudo, escolhido foi apontado por Cristo como aquele que seria o traidor. Mas Jesus dá uma oportunidade para ele. E Judas, ele não se arrepende. E Judas, com um beijo, ele traz Jesus, entrega Jesus. Naquele momento que Judas entrega Jesus, tá certo? Foi uma covardia imensa, em dose dupla, porque ele procurou numa hora em que Jesus estava sozinho para exatamente não assanhar a multidão e eles terem tempo de fazer a caveira, como diz o ditado popular, de Jesus contra a multidão. E, infelizmente, Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando Judas ele viu que Jesus não era aquilo que ele pensava, né, ele extraiu o sangue inocente. Ele entregou, jogou as moedas de prata, pegou a corda e foi se enforcar. Mas eu disse para vocês que nós temos uma contradição entre a história de Judas e de Pedro. Pedro também negou e traiu Jesus. Mas quando o galo cantou, naquele momento, naquele instante, Judas olhou para Jesus e Jesus olhou para Judas. Para Pedro. Ele olhou para Pedro e quando ele olhou para Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. O que é que nós podemos entender nessa história, meus queridos? Judas Iscariotes e Simão Pedro, o remorso e o arrependimento. Judas teve um remorso, porque Jesus não era aquilo que ele queria e aquilo que ele esperava, um general para libertar os judeus do jugo romano. Mas Simão Pedro, né, ele se arrependeu porque ele chorou amargamente. Existem duas coisas, o remorso e o arrependimento. O arrependimento é uma transformação profunda, é você dar uma meia volta. E o que nós podemos dizer nessa história, de que muitos, no dia que Jesus voltar com poder e grande glória, vão sentir remorso, porque não entregaram a sua vida e vão perder a salvação e não serão levados para o céu. Mas outros se arrependeram dos seus pecados nessa terra, deram uma meia volta na vida, entregaram as suas vidas a Deus. Houve perdão, houve salvação, houve transformação. E Jesus vai levá-los. Qual do lado nós estaremos? O que nós iremos escolher? Nós teremos hoje a oportunidade de estudar a lição, a nossa lição, estudar um tema maravilhoso, a lição de número 12, julgado e crucificado. Nós vamos ver passo a passo o julgamento de Jesus e a crucifixão, a ironia, a zombaria, o negacionismo em relação ao Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Vem comigo e vamos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. E um feliz sábado a todos vocês. Um feliz sábado a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma recapitulação do estudo do Evangelho de Marcos, lição de número 12, julgado e crucificado. Essa lição eu considero uma lição extremamente importante porque ela fala do sacrifício de Jesus Cristo, né? E os momentos que antecedem o seu sacrifício até ele chegar na cruz do Calvário. E para nós começarmos o nosso estudo, é preciso observar um texto bíblico que ele é o texto introdutório da lição que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Vem comigo na leitura. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Que texto, não é? Profundo, e nele a gente vai se debruçar para que nós possamos entender o contexto da lição que nós estamos estudando. E, meus queridos, em Marcos capítulo 15, nós encontramos o centro da narrativa da paixão de Cristo, de seu julgamento até a condenação, a sua morte e o seu sepultamento. Tudo revela o amor de Deus por todo o ser humano. Não se esqueça de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2 níveis de significado de um mesmo texto, né?
Um elemento notável que nós encontramos em Marcos, no capítulo 15, é a ironia, que se manifesta em dois níveis de significado do mesmo texto. O contraste ou conflito entre esse significado, a ignorância parcial sobre o significado das consequências. Isso é preciso, a ironia é preciso ser levada em conta no contexto das Sagradas Escrituras. Né? Quando existe a ironia em colocar na cruz de Jesus que ele é o rei dos judeus, na verdade, Jesus é o rei do universo. Na verdade, Jesus é tudo na vida das pessoas, mas aquilo não foi, aquilo ali era uma verdade, e aquela verdade foi colocada ali como ironia. Entre outros acontecimentos que tratam sobre o último momento da vida de Jesus. Ou seja, é preciso que nós entendamos que o drama da paixão foi manifesto diante dos olhos daqueles que poderiam ter sido salvos, mas escolheram a dúvida, escolheram a zombaria, escolheram fazer aquilo que não deviam, porque, na verdade, eles não quiseram, eles fecharam o seu entendimento para exatamente compreender o significado daquilo que representava a vida, a morte de Jesus. O primeiro tópico da lição, você é o rei dos judeus. Meus queridos, Jesus passou por um julgamento injusto no Sinédrio e perante Pilatos. Sua inocência era evidente, né, para aqueles que estavam julgando, mas a inveja, a covardia de seus juízes impediram que eles reconhecessem a verdadeira natureza do ministério de Jesus e o que eles representavam. E com ironia, eles tentavam desestabilizar Jesus, desmotivar Jesus para aquilo do qual eles já haviam o mundo decidido em realizar pela humanidade. E no Sinédrio considerava Jesus um blasfemador, ainda que não pudessem provar isso nas Escrituras, mas eles procuravam, ironicamente, tentar desmoralizar Jesus como se ele fosse um blasfemador. E, perante Pilatos, ele recebeu a denúncia de que Jesus era um conspirador, mas não o reconheceu como culpado, mas, portanto, o levou a julgamento. Ele lavou as mãos, um ato de covardia. Perante a multidão, os mesmos que gritavam quando Jesus entrou com o jumentinho em Jerusalém, hosana nas alturas, agora esses mesmos diziam o seguinte: solta Barrabás e crucifica Jesus. E diante do Sinédrio, Pilatos e da multidão, Jesus era o verdadeiro rei dos judeus, dos quais eles blasfemavam, dos quais, com ironia, eles o tratavam. Mas permaneceu calado ante as acusações. Pilatos percebeu a inveja dos líderes judaicos, mas, por ser covarde, acabou cumprindo exatamente o plano daqueles homens que não queriam reconhecer Jesus como verdadeiro rei dos judeus. E, ao deixar que o povo decidisse o destino de Jesus, Pilatos estava ali decidindo também estava decidindo qual seria o final da sua história, de que lado ele estaria. E ele, covardemente, ele lava as mãos, leva Jesus para o julgamento diante do povo. E então Jesus, ali, ele é trocado por um ladrão. E, meus queridos, o segundo tópico da lição, salve o rei dos judeus. Veja uma outra ironia. Jesus foi espancado, açoitado, humilhado pelos soldados romanos. E essa trágica cena carrega uma terrível ironia, que terá seu clímax no dia da volta de Jesus. Primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar: Jesus, aqueles que estavam dizendo, olha o rei de vocês, olha o rei dos judeus, era uma verdade, mas essa verdade era encarada com ironia. Você já imaginou? Talvez eu e você já passamos por algum momento como esse. As pessoas tratam a gente com ironia, com desprezo e com desdém, e muitas vezes nós nos entristecemos. E foi o que aconteceu com Jesus. Mas o dia virá em que Jesus ele voltará. Jesus retornará em glória. E os que o mataram irão testemunhar, porque em Apocalipse 1,7 disse que todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Meus queridos, outro tópico importante: ninguém pode usar a ignorância como culpa, nem naquele tempo, nem hoje. Ninguém pode usar a ignorância
como desculpa por aquilo que não aceitou, por aquilo que não vivenciou, porque a verdade está aí, sendo revelada. Jesus, ele veio, o Emanuel, é Deus com Deus conosco. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Os que os rejeitaram, Jesus, como rei, o enfrentarão como juiz. Naqueles dias, rejeitaram Jesus como rei, mas ironicamente apontavam como rei, enfrentarão ele como juiz. E naquele dia todo olho verá, como diz Apocalipse 1:7, até mesmo os que os traspassaram. O terceiro tópico da lição é a crucifixão. Ainda que abandonado por seus discípulos, Jesus foi julgado por um estranho, foi ajudado por um estranho, melhor dizendo. Simão provavelmente era um judeu, natural de Cirene, região no norte da África, atual Líbia. Aquele homem ajudou Jesus a carregar, pelo menos por um pequeno trecho, a cruz de Cristo. Meus queridos, isso significa muito. E o que é que nós podemos entender nesse contexto da crucifixão de Jesus? Jesus é a vítima inocente que se apresenta como sacrifício voluntário pela humanidade. E quando ele estava na cruz do Calvário, o vinho com mirra, que foi dado a ele para amenizar a dor, mas Jesus não evitaria a dor, porque ele levou sobre cada um de nós os nossos pecados, sobre si, os nossos pecados e as nossas dores estavam sobre eles. As vestes repartidas eram o cumprimento profético, não é? De que estava revelado ali no Salmo 22, versículo 18, que as suas vestes seriam repartidas. Isso é uma ironia, isso é de uma ignorância, isso é de uma blasfêmia terrível. Os criminosos ao redor também eram um cumprimento profético de Isaías 53, versículo 12. Jesus manteve o segredo messiânico durante a maior parte do seu ministério. No fim, seus acusadores deram testemunho de quem ele era e do que ele fizera. E com zombaria confirmaram a sua condenação. Colocaram uma placa, como eu disse inicialmente, Jesus, rei dos judeus, em 3 línguas, em latim, hebraico e grego. Ali, aqueles homens estavam dizendo uma verdade, mas a verdade que eles estavam dizendo era com ironia, uma verdade que eles não aceitavam, uma verdade que eles nunca quiseram viver. Mas eles experimentarão no dia do juízo final aquele que vem com poder e grande glória. Outra coisa importante, o próximo tópico da lição é abandonado por Deus. Na cruz, Jesus enfrentou o peso do pecado e a separação de Deus. Os espectadores não notaram que detrás da dor e a humilhação do Calvário estava o palco central do universo. Todo o universo agora colocava a Terra como a Terra era espectador de todo esse acontecimento que chamou a atenção do universo. Era o Criador de todas as coisas que estava na cruz. Era o Criador de tudo que passava por zombaria, por ironia e por blasfêmia. Era o Criador de todas as coisas que estava ali sendo humilhado, maltratado, crucificado por pessoas que, ironicamente, diziam que ele era, mas não reconheciam o que ele era, nem vivenciaram o que ele era, e com blasfêmia crucificaram a Jesus. E o que é importante, Jesus cumpria exatamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ali explicada no capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 27. O batismo de Jesus na reta final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, no ano 29, o batismo de Jesus deu início à última semana da profecia de Daniel 9, 27. E a cruz marca o fim do sistema de sacrifícios, como profetizara também o profeta Daniel no capítulo 9, no versículo 27. E o que é que nós podemos dizer sobre isso? Há uma íntima conexão entre o batismo e a crucifixão de Jesus. O batismo une a cruz, porque é no batismo que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É no batismo que nós aceitamos a morte de Jesus. A cruz, ele marca o fim de todos os sacrifícios. Então, o batismo e a cruz é um ensaio para a preparação, para o reconhecimento, para que, assim, esses dois acontecimentos possam nos levar a entender
acontecimento extraordinário que é o emblema da salvação do ser humano. Deus e seus santos anjos estavam ali ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não estava ali abandonado por Deus, mas Jesus estava só, porque ele precisava levar o meu e o seu pecado, a minha e a sua dor. Como diz Isaías 53, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores estavam sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos aceitar isso aí. Jesus morreu, meu querido, no meu e no seu lugar. Isso é emblemático, isso é importante. Precisa existir aceitação por aquilo que ele fez, e não negacionismo, e não ironia, e não blasfêmia a esse acontecimento histórico estrondoso. E a Jesus morrer na cruz, ele foi colocado, depois da sua morte, para descansar. José de Arimateia e Nicodemos, em João capítulo 19, versículo 39 até o 42, preparam o corpo de Jesus e o sepultaram. Ainda que não tenham manifestado sua lealdade durante o ministério de Jesus, se revelaram peças fundamentais para a igreja após a morte de Jesus. E esses dois homens acolheram o corpo de Jesus porque Jesus não tinha onde ser enterrado, talvez enterrado como indigente, mas esses homens acolheram o ministério de Jesus e foram peças fundamentais para o ministério, para o cristianismo no início do primeiro século. Eles financiaram, eles foram mecenas, homens que foram usados por Deus para usar os seus recursos para a pregação do evangelho. Vejamos esse ponto. José, membro do Sinédrio, fez um ousado pedido a Pilatos para obter o corpo de Jesus. Um soldado romano perfurou o lado de Cristo, verificando a sua morte. E nos anais da história, a Bíblia não diz que esse soldado que furou o lado de Jesus, ele havia se convertido. E aquele homem, ele entregou a vida dele a Deus, e ele viveu os últimos dias dele para entregar a vida dele. É conhecido pelos católicos como São Longuinho, o santo dos três pulinhos. Mas ele foi esse que furou o lado de Jesus, e a história diz, relatos extrabíblicos diz que ele se converteu. E, portanto, Jesus foi sepultado na rocha, como um rico judeu. Esse sepultamento cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 53, no versículo 9. O que é que nós podemos entender com isso? O descanso do mestre no sábado, ele é emblemático. Sua obra estava completa e por isso ele descansou. O mesmo ocorreu na criação, ressaltando o sábado como elo entre a criação e a redenção, porque Jesus ele traz a redenção, ele morre na sexta-feira, descansa no sábado e ressuscita no domingo. Então o sábado é um memorial de um Deus como Criador, de um Deus como mantenedor, de um Deus como Salvador. Cristo, na tumba fria, nesse dia descansou, diz o hino, para que nós pudéssemos entender o significado desse acontecimento histórico e emblemático. Agora não há mais ironia, agora não há mais zombaria, agora há realidade. Jesus, ele morreu, Jesus, ele descansou e Jesus, ele ressuscitou. E, nesse sentido, só ressaltando o sábado como elo entre a criação e a redenção. O Criador do mundo, ele morre pela humanidade, mas ele está disposto a restaurar essa humanidade da qual ele morreu, da qual ele viveu, da qual ele foi crucificado. E nós vamos analisar na próxima semana sobre as questões pertinentes à ressurreição, a importância da ressurreição de Jesus. Porque se Cristo morreu e ele não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Porque se nós olharmos direitinho a história da humanidade, outros líderes religiosos que foram emblemáticos e importantes para a história. Vejamos, Maomé ele morreu, mas está lá os restos mortais dele. Buda ele morreu, mas está lá os restos mortais dele. Confúcio está lá, morreu, mas está lá os restos mortais dele. Jesus, ele morreu, mas o seu sepulcro ele está vazio. E aí nós podemos visitar hoje, lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, é possível visitar o lugar onde Jesus foi sepultado, onde foi José de Arimateia emprestou para que Jesus fosse sepultado, está lá. E quando nós chegamos lá, uma coisa surpreendente para todos nós, os restos mortais de Jesus não estão lá. O sepulcro está vazio,
porque se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Isso é de fundamental importância nós conhecermos e reconhecermos isso. O que eu diria? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus fará maravilhas. A humanidade com zombaria, com ironia, a humanidade que muitas vezes brincou com a salvação, ela terá que responder. Ela terá que responder um dia, porque Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele cumpriu todos os propósitos estabelecidos nas profecias do Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, no Apocalipse, diz que ele vem com poder e grande glória. Prepare-se, meu amigo, minha amiga, para se encontrar com o seu Deus. Que Deus nos abençoe. Que essa lição ela fique guardada no meu coração, no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, para que assim nós possamos encontrar em Cristo a salvação. Que Deus continue nos abençoando sempre. E eu gostaria, neste momento, de chamar a você, para que nós pudéssemos orar juntos. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida de estarmos juntos, para que nós pudéssemos recapitular essa lição do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, que nos traz uma experiência extraordinária, muitas vezes até revoltante, pela forma que Jesus foi tratado com ironia, com blasfêmia, com negacionismo, mas, Senhor, tu cumpriste uma obra extraordinária e maravilhosa em nosso favor, que nós possamos aproveitar a porta da graça, a porta da salvação aberta para todos nós, que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, confiar, crer e aceitar, para que assim o nosso nome permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro. Abençoe a cada pessoa que está aqui, neste momento, nos escutando, acompanhando esse estudo, que a vida dela, a casa dela e a família seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Compartilhe o nosso canal, dê um like no nosso canal, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.